Nossa primeira pauta do dia, nós vamos falar sobre as mentiras da drenagem linfática. E eu recebo aqui no programa, sejam muito bem-vindos. Que legal estar com vocês aqui. Daniel Zucchi, que é fisioterapeuta, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia, graças a Deus. Bom. E também a modelo lindíssima, Alessandra Martins, que vai nos ajudar aqui, né, nas demonstrações. Agora, quando a gente fala de mentira sobre drenagem linfática, é até perigoso, né, gente? E, inclusive, muitas pessoas podem não querer fazer a drenagem porque ouviu falar alguma coisa e ficou com medo. Pode acontecer isso também, não é? Pode acontecer sim. É muito comum a gente ouvir falar, né, algumas mentiras que podem assustar o paciente, podem assustar o cliente com relação à questão da drenagem. Então, a gente sabe que isso daí não acontece. E eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre isso. Legal, então a gente tira essas dúvidas. Inclusive, você pode ir agora na página do Você Bonita, lá no Instagram, que é @VocêBonitaTV, @VocêBonitaTV, que lá você pode mandar suas perguntinhas. Aí já manda, que eu já tô aqui com o celular, já vejo e já faço aqui pro Daniel, combinado? E agora, vamos colocar então na tela já a primeira mentira, que é mentira, porque tudo que a gente vai colocar é mentira. Olha só. Drenagem perde gordura? É mentira, então? Porque eu achei que ajudava, que perdia. A drenagem em si, a manobra de drenagem, a perda de gordura, ela passa por um processo bioquímico. Eu tenho que ter a quebra da gordura. Esse momento da quebra da gordura, a drenagem ela não consegue realizar. Nós temos o exercício que vai auxiliar, como vai ser mostrado hoje. Que hoje, inclusive, tem no nosso programa. E aí, a manobra da drenagem, por ela ser apenas manual, ela não consegue fazer essa quebra. Tá. Ela não tem como fazer essa quebra. Após o processo de quebra da gordura, que é um processo bioquímico que acontece no nosso organismo, aí sim eu consigo ter um pouco da eliminação através da drenagem, mas eu preciso fazer uma quebra antes. E essa quebra passa por vários processos que com a drenagem eu não consigo fazer. Ela ajuda a eliminar, mas não a quebrar essa gordura. Não, exatamente isso. Entendi. Agora, são vários tipos, né, de técnicas de drenagem linfática. É o profissional que vai indicar qual que é a técnica correta para aquele momento ou não? Na verdade, quando a gente fala de drenagem, nós estamos falando da própria técnica em si. Tá. O que vai mudar é a forma como a gente realiza de acordo com o paciente. Se a gente pegar, por exemplo, um paciente que está fazendo um processo cirúrgico. Tá. Ele passou por um procedimento cirúrgico e aí a gente muda a forma de fazer a drenagem. Então eu preciso ter uma técnica específica para isso. Eu preciso ter uma técnica onde eu consiga não causar um dano maior do que já foi causado pela cirurgia. Então, nesse caso, eu mudo um pouco a técnica, mas isso é escolhido na hora, a hora que a gente avalia o paciente. Agora, é importantíssimo, né, o pós-cirúrgico fazer a drenagem. É para todo tipo de cirurgia ou são aquelas cirurgias plásticas? Não. Ou sempre o médico tem que indicar? Como é que é? Não, a drenagem linfática ela é indicada para todos os tipos de cirurgia. Tá. Todos os tipos, ortopédica, cirurgia plástica, cirurgias reparadoras, que às vezes acontece um trauma e você tem uma cirurgia reparadora. Então, é super importante ter a aplicação da drenagem independente da cirurgia que foi realizada. É super importante ter o acompanhamento independente da técnica. Agora, por que isso acontece? É porque na hora qualquer tipo de cirurgia acaba retendo líquido naquela área, certo? Mas é só para isso ou ajuda também na cicatrização? Isso. Hoje a drenagem a gente consegue ter uma melhora na cicatrização exatamente por conta desse edema que se forma. Eu falo para todo mundo que eu gosto de explicar assim. Imagina um carro, a gente tem que trocar o óleo periodicamente, porque esse óleo fica sujo. A engrenagem não vai funcionar corretamente. Quando a gente faz a cirurgia, a gente tem aquele edema, e esse edema não vai deixar chegar oxigênio, nutrientes para aquela célula, para conseguir fazer o reparo do tecido que foi lesionado. Então eu preciso tirar esse líquido para eu conseguir melhorar a cicatrização do tecido. Então é essencial. Quando a gente fala de uma cirurgia ortopédica, por exemplo, aquele edema que fica intraarticular, dentro da articulação, ele atrapalha o movimento. E isso, pro fisioterapeuta que vai fazer a recuperação do movimento desse paciente, é um ganho, porque a gente já tira esse edema
o movimento fica livre e aí a recuperação do paciente fica mais rápida. E você pode, inclusive, mostrar pra gente alguns pontos que geralmente se faz drenagem? Sim, vamos lá. Você demonstra aqui pra gente? Vamos lá. Vamos lá. Aqui, eu gosto de uma das cirurgias mais comuns que a gente tem. Vou só puxar um pouquinho aqui. Deixa eu cobrir com a... Aqui, um dos pontos que o pessoal mais procura de cirurgia é o próprio abdômen. Então, aqui nesse caso, a gente tem o abdômen aqui, e aí aqui é uma das técnicas que a gente consegue fazer a drenagem em si. Eu conseguiria fazer, por exemplo, demonstrar aqui, vou pedir para ela levantar um pouquinho o braço, aqui, para a gente poder fazer. Então, aqui seria uma manobra que a gente conseguiria fazer da drenagem. Essas cirurgias, normalmente tem os tipos de cirurgia, por exemplo, uma cirurgia plástica. Eles fazem um corte onde fica aqui embaixo, uma abdominoplastia, por exemplo, a cirurgia fica aqui embaixo. Então, essa drenagem, ela vai mudar o ponto, e esse ponto a cicatriz vai ser a minha referência para eu fazer essa drenagem axilar. Então, um dos movimentos que eu poderia fazer aqui seria esse. Fazendo essa drenagem unidirecional e eu mobilizando esse líquido aqui, nesse sentido, para axila, que é onde ficam os linfonodos, ou, como eles chamam, né, os gânglios linfáticos. Que é por ali que esse líquido vai sair, então. É por ali que esse líquido vai sair. É por ali que ele sai. Então, ele vai sair por aqui, ó. Então, eu faria desde o ponto, que seria aqui da cicatriz, que seria a minha referência, até aqui. Caso essa paciente seja uma paciente muito recente, que ela acabou de fazer a cirurgia, ela ainda está com os pontos aqui, ela está com a sutura, ela sente um pouco de dor, eu posso mudar um pouco a manobra e fazer apenas manobras de compressão. Então, eu vou só pressionar o abdômen dela, leve, para eu fazer esse líquido ser direcionado para dentro do vaso linfático. Então, essa é uma outra manobra que a gente usa bastante para fazer, por exemplo, um pós-cirurgia plástica. Então, depende do estágio da cirurgia também. Se está mais no comecinho ou se já está no processo de cicatrização, vai ter uma diferença na técnica. Exatamente. Se essa paciente ela sente dor, esse movimento de deslizamento, ele pode causar mais dor e aumentar o edema dela. Então, aí eu mudo a minha técnica e eu faço uma técnica, por exemplo, compressiva. E aí eu consigo drenar esse edema também. Tá certo. E uma técnica interessante que eu gosto de usar bastante é uma técnica onde eu trabalho aqui, essa região do pescoço, essa região supraclavicular, com um movimento muito simples. É um movimento que eu faço, eu me posiciono aqui, e eu faço um movimento aqui em cima, por 20 minutos. Esse movimento aqui, que eu faço por 20 minutos, eu consigo trabalhar o sistema linfático do corpo todo. Olha que interessante. Inclusive, é uma técnica descoberta por um brasileiro. Que incrível! Um brasileiro só massageando essa área, fazendo movimentos desse tipo aqui. Já assim, ativa a circulação, eu consigo aí já ativar consegue o drenar. sistema linfático do corpo todo. Muito legal isso. E aí é uma técnica que a gente, hoje, né, a gente sabe que os pacientes, eles chegam para nós com bastante cirurgia, hoje não fazem apenas uma parte, e às vezes fica difícil da gente conseguir fazer a drenagem na região. Tá. Então, só essa manobra, chamada estímulo de cervical, a gente já consegue drenar o corpo Muito legal. todo. Descoberto por um brasileiro, então, Descoberto por um brasileiro, inclusive. Que demais. Gostei de saber. Vamos colocar mais uma mentira na tela? Qual que é? É essa, ó. Drenagem dói? E aí? Essa é a pergunta que todo mundo faz e às vezes os pacientes chegam para nós na clínica falando: eu quero fazer aquela drenagem, mas você precisa me apertar, porque para dar o efeito a drenagem tem que doer. Ah, ela quer que dói, ela inclusive, quer. tá? E aí eu já vou deixar para você cliente que pede esse tipo de massagem. A drenagem ela foi feita para retirar o líquido causado por uma inflamação. E a dor é um sinal de que o seu corpo está inflamado. Se eu provocar uma dor em você, eu automaticamente estou provocando uma inflamação
e eu vou aumentar o seu edema ao invés de reduzir o seu edema. Então, a drenagem do E, eu estou indo completamente contra o efeito da drenagem. Tá, eu sou tipo... Em massagem eu sou assim. Quando eu vou fazer massagem em mim, você pode apertar que eu gosto que dói. Mas não é nem... A dor não quer dizer que você tem mais resultados. Então, na verdade, é o contrário no caso da drenagem. Existem técnicas que doem. A gente faz uma liberação miofascial, por exemplo. É uma técnica que é um pouco mais dolorida porque a massagem precisa ser mais forte. Entendi. E aí, são efeitos diferentes. Então, são objetivos. Qual é o seu objetivo na drenagem? O seu objetivo na massagem, eu vou fazer uma massagem que pode doer ou uma massagem que não pode. A drenagem não pode doer de jeito nenhum. Tá certo. Agora, eu tenho uma dúvida, que você falou que ela não quebra a gordura, né? Então você não consegue, porque a gente está falando aqui de drenagem, tanto para fins terapêuticos, assim, um pós-cirúrgico, mas também, claro, de fins estéticos, né? Aí, você explicou que não quebra a gordura, mas se você quebrar antes com exercício ou com alguma outra técnica, você ajuda a eliminar. Agora, você consegue moldar essa gordura? Por exemplo, eu quero dar uma empinadinha no bumbum, ou eu quero diminuir aqui a cintura. Você consegue remodelar essa gordura ou não? Não, tá. Não, isso não. Nós conseguiríamos remodelar essa gordura no caso de uma pós-lipoenxertia de glúteo, onde a pessoa faz uma lipoaspiração, ela retira a gordura do abdômen e ao retirar a gordura do abdômen, ela coloca, por exemplo, no glúteo. A gordura, ela tem lóbulos adiposos, são células de gordura e em volta tem um tecido conjuntivo. E esse tecido conjuntivo não deixa essa célula se mover. Então, nesse caso, eu não consigo. Quando eu tiro ela do abdômen, esse tecido conjuntivo, ele é degradado. E aí, ao ser degradado, eu coloco ela ali e até formar, ele vai moldar. Mas aí, nesses casos, a lipoenxertia, o indicado é não mexer, não fazer nenhum tipo de massagem no glúteo. Entendi. Exatamente para não ter essa mobilização. Então, tá certo. A drenagem eu não consigo modelar essa gordura. Aliás, nenhuma massagem manual eu consigo modelar essa gordura. Certo. Mais uma mentira na tela, vamos ver. Essa daí, olha, drenagem causa metástase. Essa é uma dúvida importante, porque durante muito tempo dizia-se que a drenagem linfática causava metástase por conta da questão que a drenagem, o tumor, o câncer, ele se espalha pelo sistema linfático. E ao fazermos uma drenagem linfática, a tendência era que esse câncer se espalharia. E, na verdade, já existem muitas pesquisas mostrando totalmente ao contrário. Tanto é que eles pegaram 2 grupos de pacientes pós-câncer de mama. Um grupo realizou drenagem, um grupo não realizou drenagem. E o maior número de metástases foi no grupo que não realizou drenagem. Então, foi comprovado que realmente é mentira. Exatamente. Então, é uma mentira. Isso daí não existe. Não existe. Tá? Então, você pode realizar a drenagem sim, que não vai ter problema algum com relação... E é até assim, hoje os médicos já indicam o paciente que está em tratamento de câncer fazer a drenagem por conta dos efeitos de uma quimioterapia. Dos medicamentos que acabam inchando bastante. Os medicamentos que acabam inchando, causando incômodo, então é interessante. Então, é recomendado, então, é super recomendado. Que legal, tá vendo? Por isso que é importante, né, a gente saber o que é mentira, porque principalmente na internet a gente ouve tanta coisa, né, e muitas pessoas falam coisas interessantes, importantes e certas, mas às vezes coisas erradas também, né? Mais uma, então, mentira? Vamos botar na tela. Olha lá, drenagem tem idade certa? Mentira. Essa é uma mentira. E por incrível que pareça, eu falo isso, é uma mentira porque hoje a gente sabe que existem problemas no sistema linfático que são congênitos. Certo. A criança nasce já com esse problema. E ela necessita fazer a drenagem. Então eu falo que eu já tive casos de pacientes que eu atendi uma paciente de 9 meses. Uma criança de 9 meses com um edema, com um linfedema de perna, de membro inferior. Tá. Eu atendi pacientes de 9 meses, assim como eu atendi uma paciente de 92 anos. Então, eu já tive os 2 extremos de pacientes e hoje a gente tem muita pesquisa falando em relação à drenagem linfática, o efeito da drenagem em linfedema congênito. Ou seja, aquela criança que nasce com o linfedema. Esse linfedema ele se desenvolve, ele surge o inchaço antes dos 2 anos de idade. Então esse edema já aparece e essa criança já necessita realizar o tratamento
para já ir diminuindo esse incômodo, esse inchaço que acontece. Então, não tem idade certa. Muito bom. Mais uma mentira para a gente saber agora, vamos descobrir. Drenagem emagrece? Olha, eu acho que essa é uma das principais perguntas, vamos dizer assim, né? Essa é a pergunta de R$1 milhão, né? Boa, é verdade. Se a gente conseguisse fazer isso, a gente ganharia. Se você falasse um sim agora, né? Se tivesse sim, ali, é verdade. Se tivesse verdade ali na frente, né? Eu já ia, colocar um shortinho e deitar na maca aqui. Não, eu também, mas... Muito bom. Na verdade, é aquilo que a gente falou do início, a drenagem linfática, ela não emagrece. Certo. O que acontece na drenagem linfática é que você reduz medidas porque você retira o líquido que está ali causando o edema. Tá. Mas ela não emagrece no sentido de perder gordura. Ela emagrece no sentido de reduzir medida por conta do edema que é provocado. Mas ela não emagrece no sentido da perda de gordura. Para perder gordura tem que ter um processo bioquímico envolvido. E não é com a drenagem, não é com as mãos que a gente consegue fazer isso. Isso pode acontecer em várias partes do corpo. Você poderia, então, demonstrar como que seria essa manobra para perda de líquido mesmo, né? Para desinchar e automaticamente, quando você desincha, você reduz medida, certo? Isso, sim. Tá. Por exemplo, membros inferiores é interessante. Até vou aproveitar porque, por exemplo, quando a gente faz exercício, acaba tendo um inchaço. Pacientes acabam tendo um acúmulo de ácido lático, e até vai ser falado sobre a questão de exercício. Então, por exemplo, na perna é uma região interessante que dá para a gente demonstrar como a gente faria a manobra aqui, tá? Então aqui, ó, o local onde o líquido ele é levado, ele vem para cá, bem na região aqui de virilha, tá? Que é onde ficam os gânglios das pernas. Quando a gente faz a manobra, aqui, nós vamos pegar esse líquido e nós vamos levar ele até lá. Nós vamos estimular esse líquido a chegar nessa região. Então aqui, eu consigo fazer essa manobra de forma bem simples e ela já auxilia também na questão até de um relaxamento. Porque eu preciso ter uma pressão. Ele não é uma manobra leve, mas ela não é uma manobra que dói. Entendi. Tem a compressão certa aí das mãos. Tem. Eu uso muito a região da palma das minhas mãos para fazer. E eu faço uma compressão, então eu tenho um relaxamento, tá? Que dá para eu fazer aqui. E eu consigo realizar essa manobra de forma muito simples de fazer. Simples, porém, tem que ser com um profissional. Com um profissional, porque tem o ponto certo, tem o lugar certo, senão você não tem o efeito. Uma velocidade correta, a pressão correta, então ela tem que ser realizada por um profissional qualificado, com certeza. Mais uma mentira na tela, dá pra gente colocar? Olha lá. Exercício físico não auxilia nem ajuda na drenagem, uma grande mentira. Olha lá, é bem isso mesmo. Como eu comentei, né, antes de fazer aqui, na verdade, quando a gente faz o exercício, acaba tendo um inchaço, né? Nós percebemos um inchaço nos membros quando a gente termina um exercício, quando a gente faz uma série na academia, a tendência é a gente ficar inchado. A drenagem depois ela vai vir e vai auxiliar nessa retirada de líquido que vai conter ácido lático, substratos celulares, que tudo isso daí atrapalham o funcionamento normal. Então a drenagem ela ajudaria depois. Mas o exercício em si, ele até causa um certo inchaço. Então é claro que é um inchaço transitório. Ele dura. É natural ali do momento do exercício. É normal, exatamente, é normal. Tá. E já é esperado esse inchaço, tá? Mas o exercício em si, ele não auxilia na drenagem. Ele vai auxiliar no emagrecimento, ele vai auxiliar em outras coisas, mas na drenagem em si, ele não tem um benefício tão grande assim. Entendi. Mais uma mentira, olha lá. Vai mandando sua perguntinha pra gente também, tá? Drenagem linfática não pode ser feita diariamente. Mentira, pode então fazer? Mentira. Pode ser feita diariamente.
Ela pode ser feita diariamente, Tá. até é indicado ser feita diariamente. Existe um mito na questão da drenagem que falam que o sistema linfático acostuma se a gente fizer ele todo dia. Na verdade, o sistema linfático ele trabalha apenas quando a gente tem excesso de líquido. Se nós fizermos a drenagem todo dia, esse sistema linfático, o líquido vai ser drenado, não vai ter mais esse líquido ali. E aí, nós vai retirar esse líquido, esse sistema linfático automaticamente ele vai diminuir a função. Então, nós vamos acabar não tendo, o sistema linfático vai ficar mais lento, mas é porque ele não tem trabalho para ser realizado. Ele só trabalha quando precisa. Ele só trabalha quando precisa. O corpo é inteligente, né? E aí ele fica ali, então a drenagem é indicada ser feita todo dia, por quê? Nós temos líquido circulando no nosso organismo todo dia. Entendi. Nós precisamos de líquido circulando no nosso organismo para poder realizar metabolismo. Então, todos os dias tem líquido. Então, todos os dias a drenagem é indicada sim. Muito legal. E depende do caso também, né? Tem casos que precisa mais, outros menos. Tem casos que precisa pós-operatório, por exemplo, eu falo para todo mundo. Os primeiros 10 dias são primordiais fazer todo dia. Tá certo. Tem perguntinha do público, vamos ver quem mandou. Foi o Gustavo. Gustavo, um beijo para você. Drenagem com aparelho é melhor que drenagem manual? Boa pergunta, Gustavo. Isso é uma pergunta boa, surge bastante essa dúvida, é uma pergunta interessante. Obrigado, Gustavo. Na verdade, quando a gente fala de drenagem manual, nada substitui nossa mão. Tá? Nada substitui. O aparelho é um auxiliar, ele vai auxiliar, ele vai potencializar, porém, se eu não tiver aparelho, só as mãos, com certeza a mão é primordial. Eu não posso chegar num paciente meu e falar, hoje eu vou fazer só o aparelho em você. Tá. Não. A mão é insubstituível. O aparelho pode ser algo a mais. Algo a mais. Mas a mão, 90% do seu resultado é feito com a mão. Perfeito. Mais perguntinha do público, vamos ver quem mandou. Um beijo para você, Fabi. Obrigada. Se for feita de forma incorreta, a drenagem pode causar algum problema no organismo? Não tem um problema específico que ela possa vir a causar. Tá? Você só não vai ter o resultado que você deseja. O máximo que pode acontecer é o líquido não sair dali. O líquido não sair dali e até provocar uma dor. Por exemplo, se a gente pega a nossa modelo, eu fiz a drenagem, eu tenho uma força, é realizada uma manobra forte, firme, mas não machuca. Nesse caso, se for realizado de forma errada, eu posso ter um efeito contrário ao que eu quero. Causar um dano, alguma coisa do tipo, não. Não. É muito seguro, né, em geral. A questão são as contraindicações, que aí vai de uma avaliação. Claro, se um paciente, por exemplo, tem uma trombose, eu não posso realizar a drenagem nele. Tá. Então, se um paciente tem trombose... Problema cardíaco também? Problema cardíaco crônico. Crônicos, uma insuficiência cardíaca, uma cardiomegalia, um aumento no tamanho do coração. Diabético? Diabético não tem problema. Não tem problema. Diabético não tem problema. Então sempre consulte um profissional, né? Exato. Em caso de dúvida. Temos mais perguntinha agora. Quem mandou, um beijo para você e muito obrigada a todos que estão mandando. A Fabi, mais uma vez, muito obrigada, Fabi. Olha só, qual a diferença de drenagem linfática e massagem modeladora? Boa, Fabi. Essa pergunta também é muito interessante. Obrigado, Fabi. Essa pergunta é muito interessante e eu vou tentar explicar de uma forma um pouco mais técnica, bem rapidinho para vocês entenderem. Imaginem uma poça d'água e um ralo. O que eu preciso fazer é levar essa água para o ralo, que é o que eu faço na drenagem. Eu levo ela para o gânglio. Tá. Quando eu tenho a drenagem ali, no caso, eu vou levar ela num sentido unidirecional. Tanto que eu fiz a manobra em uma única direção. A massagem modeladora, eu estou fazendo a manobra em várias direções. Então é como se eu pegasse essa poça d'água e eu espalhasse ela. Eu não estou levando ela para o ralo. Eu estou espalhando ela pelo corpo. E a manobra de drenagem, eu estou levando ela para ser eliminada. Então essa é a diferença. As duas têm efeitos com relação ao líquido, mas uma espalha o líquido e a outra eu tenho uma eliminação posterior a isso.
É isso, olha, se você tem alguma dúvida, outras dúvidas, claro, você que perguntou, se você puder até peço por gentileza entrar no Instagram e responder, pode entrar em contato diretamente com o Daniel Zucchi, que é Z-U-C-C-H-I, tá? Que é assim que você vai encontrá-lo no Instagram, @daniel.zucchi, Z-U-C-C-H-I, e eu agradeço muito a sua presença, qualquer dúvida, fale com um profissional, não é verdade? Sempre. Fiquem à vontade, pode me chamar o que precisar. Estou à disposição, vou responder, vou entrar lá no Instagram para responder também o pessoal que mandou lá. Muito obrigada. Obrigado e eu você. quero também agradecer demais a Alessandra Martins. Muito obrigada, viu, Ale? Ela que é da Max Fama. O Instagram da Max Fama é @maxfama_oficial e tem o site também, que é maxfama.com.br. Muito obrigada, bom feriado para vocês. Obrigado para vocês Até também. mais.